Bom dia, aposentado e aposentada que nos acompanha diariamente. Eu sou o Sérgio Arruda e hoje, dia 19 de agosto de 2025, vamos falar sobre um dos temas mais quentes do momento: os bastidores do poder em Brasília e como eles estão diretamente conectados ao seu direito de receber a revisão da vida toda. O assunto ganhou proporções de escândalo e expôs relações nada transparentes que podem ter influenciado um dos julgamentos mais importantes para milhões de brasileiros. Muita gente não sabe, mas a decisão do Supremo Tribunal Federal que sepultou a revisão da vida toda pode estar entrelaçada a uma rede de interesses que vai além dos tribunais e chega ao coração do sistema financeiro nacional. E o nome que está no centro dessa polêmica é o do ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente do STF. A revelação é preocupante. Existe uma ligação direta entre Barroso, seu filho e um dos maiores bancos de investimentos da América Latina, o BTG Pactual. Para quem não conhece, estamos falando de um gigante financeiro que atua em crédito consignado, investimentos e operações internacionais. E mais, o filho do ministro não é um simples funcionário, mas ocupa cargo de direção associada dentro da instituição. Isso levanta uma pergunta inevitável: como pode um ministro do STF julgar causas que envolvem diretamente um banco no qual seu filho ocupa uma posição estratégica? Isso não caracteriza, no mínimo, um conflito de interesses? Afinal, estamos tratando de julgamentos que envolvem bilhões de reais e que poderiam beneficiar justamente as instituições financeiras que lucram com aposentados e pensionistas? Para reforçar a gravidade, vamos lembrar: recentemente, uma reportagem de O Globo revelou que ministros do STF se reuniram às pressas com grandes banqueiros diante do risco de sanções internacionais impostas pelos Estados Unidos. Havia até a possibilidade de suspensão de vistos de entrada para autoridades e empresários brasileiros. Dentro desse episódio, chamou a atenção a atitude de Barroso, que teria proibido o próprio filho de viajar para os Estados Unidos em meio à crise. Por quê? De onde vinha tanto receio? E aqui chegamos ao ponto-chave. Esse filho não é um estudante nem alguém comum do mercado. Ele está no coração de um banco que é um dos principais players do crédito consignado, justamente aquele que aperta os aposentados com juros altíssimos e operações abusivas. Todos nós lembramos de casos de venda casada e outras práticas fraudulentas no crédito consignado, onde muitos aposentados eram obrigados a se associar a sindicatos para liberar o empréstimo. Fraudes que movimentaram fortunas, mas que raramente atingiram os grandes bancos com punições severas. Agora pense comigo. O Código de Processo Civil, nos artigos 144 e 145, é claro ao dizer que um juiz deve se declarar impedido ou suspeito quando existe relação familiar com partes interessadas no processo. E mesmo que o filho do ministro não seja advogado no caso, sua posição de sócio-diretor no BTG cria uma suspeição que não pode ser ignorada. Pela ética, pela moral e pela própria preservação da credibilidade da justiça, Barroso deveria ter se afastado. Mas não foi isso que vimos. E enquanto Barroso agia com extremo cuidado em relação ao futuro de seu filho, faltou a mesma sensibilidade para milhões de aposentados e pensionistas que lutavam pela revisão da vida toda. Essa revisão nada mais era do que a correção de uma injustiça histórica: permitir que quem tivesse salários mais altos antes de 1994 pudesse incluí-los no cálculo da aposentadoria. Era o direito de ter o melhor benefício. Em 2022, o STF chegou a reconhecer esse direito por 6-5. Foi uma vitória celebrada em todo o Brasil. Mas logo em seguida vieram as manobras, pedido de destaque de Nunes Marques, adiamentos constantes de Barroso e, finalmente, mudança de composição do tribunal com a entrada de novos ministros indicados pelo governo. Resultado? Em 2024, o placar virou e a revisão foi enterrada. Para piorar, o STF decidiu ressuscitar antigas ações diretas de inconstitucionalidade, ADIs, 2110 e 2111, para declarar que a regra de transição de 1999, justamente a que prejudicava os aposentados, não apenas era constitucional, mas também obrigatória. Isso não foi apenas uma decisão técnica, mas uma escolha política e econômica. A decisão blindou os cofres do governo e protegeu os bancos que continuaram a lucrar com o sistema previdenciário enquanto milhões de idosos ficaram sem a renda que lhes era de direito. Agora, precisamos nos perguntar:
Será que coincidência que o filho do presidente do STF ocupe posição estratégica dentro de um dos bancos que mais se beneficia do sistema de consignados? Ou estamos diante de uma situação que precisa ser investigada a fundo para que a justiça não seja contaminada por interesses financeiros? A dor de um pai é legítima, e a dor de milhões de aposentados que viram sua aposentadoria encolher. Essa dor não teve o mesmo peso no julgamento. Essa dor não foi considerada. Hoje o que temos é uma decisão que virou de cabeça para baixo um direito já reconhecido. Mas a luta não acabou, ainda existem recursos, como os embargos de declaração que podem, ao menos, tentar modular os efeitos da decisão. Talvez seja a última esperança de garantir que quem já estava na justiça não seja totalmente prejudicado. Por isso, aposentado, eu peço a sua participação. Comente aqui embaixo. Revisão da vida toda. Isso mostra que estamos unidos, atentos e que não vamos aceitar calados que interesses ocultos e conexões perigosas ditem o futuro da Previdência no Brasil. A história não termina aqui. Estamos apenas no meio de uma batalha que ainda pode ter reviravoltas. E aqui, no EJS Notícias, você vai acompanhar cada passo desse capítulo decisivo da Previdência brasileira. Que Deus abençoe a todos nós nessa caminhada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.